the Bible has secrets for you, A Bíblia tem segredos and para that you are você. alive in a generation where God is telling you the secrets, E você está numa geração onde Deus está te contando os because segredos. you were born for such a time as this. Porque você nasceu para o tempo de hoje. Good evening. Boa noite. So this is a conference called Revival, is that right? Então essa é uma conferência chamada de avivamento, é isso? I think we had some of that during worship today. Eu acho que a gente teve um pouco disso durante a adoração hoje, né? Revival literally means to awaken the heart, Avivamento literalmente significa despertar o coração. to come back alive to truth. Voltar à vida na verdade. And this is why we need revival meetings. E é por isso que nós precisamos de reuniões de avivamento. Because everyday life sometimes takes away the passion we have for Jesus. Porque o nosso dia a dia muitas vezes arranca a paixão que nós temos por Jesus. So the Lord is very gracious to give us revival. Então o Senhor é muito gracioso por nos dar avivamento. And I love this part about Brazil. E eu amo isso sobre o Brasil. Apparently there's a huge party going on. Aparentemente, quando você olha, parece que tem uma festa acontecendo. And all of Brazil is preparing this big party. E o Brasil inteiro aqui, né, tá preparando essa festa gigantesca. But you know what we know? Mas sabe o que nós sabemos? This is the party. É que a festa de verdade é aqui. Yeah. This is where the real joy is. É aqui que tá a verdadeira alegria. We don't have to get drunk. A gente não precisa ficar bêbado. We don't have to party. A gente não precisa ir pra balada, have to- festejar. We don't have to fake laugh and dance. A gente não precisa fingir que tá rindo e dançando. We just feel the infinite love of God. A gente só sente o amor infinito de Deus. And we feel alive from the inside out. E a gente se sente vivo de dentro pra fora. Pastor Silas, thank you so much for inviting me. Pastor Silas, muito obrigada por me convidar. I love being here. Eu amo estar aqui. So today we're going to go a little deeper into the Word of God. Então, hoje nós vamos ir um pouquinho mais fundo na palavra de Deus. Now, I don't know about the Portuguese Bible, Eu não sei a Bíblia em português, so some of the translations might be a little wrong. então talvez pode ser que algumas das traduções estejam um pouquinho erradas. What we're going to go after E is o que a gente vai procurar essa noite some of the original Greek meanings. é alguns dos significados originais em grego. You know, I'm actually a woman that has been accused of being out of order. Sabe, eu sou uma mulher que na verdade foi acusada de estar fora de ordem. Can you believe it? Dá para acreditar? Do I not look in order to you? Para vocês, não parece que eu tô em ordem? We established a church in Eugene, Oregon called ORS. Nós estabelecemos uma igreja lá na cidade de Eugene, no estado de Oregon, chamada ORS. And it stands for Oregon Apostolic Resources. E essa sigla significa Recursos Apostólicos de Oregon. And people keep asking us, what is apostolic about your church? E as pessoas nos perguntam, o que tem de apostólico na igreja de vocês? Because when people hear the word apostolic, Porque quando as pessoas ouvem a palavra apostólico, they expect it to look different than what we do here. eles esperam que seja diferente do que a gente faz aqui. They're looking for structural difference. Eles procuram diferenças na estrutura. Is the worship different? A adoração é diferente? Do you have workshops? Vocês têm workshops? Do you have books that we study? Vocês têm livros para a gente estudar? What's apostolic? O que é apostólico? But when the Lord asked me to start Oregon Apostolic Resources, Mas quando o Senhor me falou para começar esse ministério chamado Recursos Apostólicos de Oregon, He told me one thing. Ele me disse uma coisa. He said, you're going after transformation. Ele disse, você vai atrás da transformação. Because the original apostles, Porque os apóstolos originais, they transformed culture. eles transformaram a cultura. The word apostle in the Bible is not actually a biblical word. A palavra apóstolo, na verdade, não é uma palavra bíblica. Jesus took a Roman word Jesus pegou uma palavra romana that everyone was familiar with.
com a qual todos estavam familiarizados, in order to teach his disciples para ensinar aos seus discípulos what he wanted them to do. o que ele queria que eles fizessem. So in the Roman Empire, apostles had a role. Então, no Império Romano, os apóstolos tinham um papel. Back in Jesus' day, the Roman Empire had conquered many nations, Nos dias de Jesus, o Império Romano tinha conquistado muitas nações, including Israel. incluindo Israel. But what they found was, after they conquered a nation, when they went back, nothing had changed. Mas o que eles descobriram é que depois de terem conquistado uma nação, eles voltavam depois de um tempo e nada tinha mudado. The Romans would go back to the nations they conquered, they bled over. Os romanos voltavam para as nações que eles haviam conquistado com sangue, Their soldiers had died to conquer these villages. nações pelas quais os seus soldados morreram para conquistar. And when they went back to the village years later, Mas aí, anos depois, quando eles voltavam para aquelas aldeias, or the nations, ou para aquelas nações, they found that the nations had reverted back to their own culture. eles descobriam que aquelas nações tinham se desviado de volta para suas próprias culturas. They still spoke their own language. Eles ainda falavam a língua deles. They still had customs of their own country. E eles continuavam com os costumes do seu próprio país. So the rulers got together Então, os governadores se reuniram and they said, what was the point of the war? e eles começaram a falar: poxa, mas então qual que é o propósito da gente guerrear? What was the point of our soldiers dying? Qual foi o propósito dos nossos soldados morrerem? So they came out with a strategy. Então, eles inventaram uma estratégia. And they said, we're going to send apostles. E ele disse: nós vamos enviar apóstolos. So they would send 100 to 200 people Então, eles enviavam 100 a 200 pessoas who were Romans to the core. que eram romanos até o último. They spoke Italian, Falavam italiano, or Latin probably back then. ou, na verdade, latim, provavelmente, naquela época. They worshiped their own gods. Eles adoravam seus próprios deuses. They had their food. Eles tinham sua própria culinária. They had their way of doing government. Tinham a sua maneira de governar. And they would send these soldiers E eles mandavam, então, esses soldados. and these noblemen, E esses nobres. and they would plant them in these villages and nations. E plantavam esses homens nessas aldeias e nações. And they would start to apostolize. They would try to change the culture of that village to be the Roman culture. E aí, então, essas pessoas começavam a fazer algo que a gente poderia chamar de apostolizar aquelas pessoas e doutrinar aquela aldeia, aquelas pessoas de acordo com a cultura romana. The goal was, when any Roman would enter this village or nation, O objetivo era que, se qualquer romano entrasse naquela aldeia ou naquela nação that had been conquered, que tinha sido conquistada, they would feel like they were in Rome. eles iam se sentir em casa, como se eles estivessem em Roma. Because that's the mark of conquering a nation. Porque essa é a marca de conquistar uma nação. You change the culture. É mudar a cultura, You change the people. mudar as pessoas. You make them look, feel, and think and live like Roman citizens. É fazê-los pensar, ter a aparência, os sentimentos, o pensamento e as ações de romanos, de cidadãos romanos. So this was a very common practice in Rome, Então essa era uma prática muito comum em Roma. to establish their victory. Estabelecer a vitória. How do you know you have conquered a village? Como você sabe que de fato uma aldeia foi conquistada? That village looks like Rome. Aquela aldeia tem a cara de Roma. So Jesus took this warfare word Então Jesus pegou essa palavra que na verdade pertence ao mundo militar he told his Jewish disciples, e falou para os seus discípulos judeus: when I leave you, quando eu os deixar, you're going to act like my apostles. vocês vão agir como meus apóstolos, Because I've conquered evil. porque eu conquistei o mal, I've conquered death. eu derrotei a morte.
I nailed all sin to the cross. Eu preguei todo o pecado na cruz. I'm giving you resurrection power. Eu estou dando a vocês o poder da ressurreição. I'm giving back all authority and power to Eu you estou dando de volta a vocês todo o poder e autoridade. that Adam and Eve gave to the devil. Aquele que Adão e Eva deram ao diabo. Now take this victory Agora peguem essa vitória and make the kingdoms of the world, e faça com que os reinos do mundo make it look like the kingdom of our God. se pareçam, passem a se parecer com o reino de Deus. Do as the Romans do. Façam como os romanos fazem. So the word apostle is from the Roman culture. Então, a palavra apóstolo vem da cultura romana. And the Lord told me this. E o Senhor me disse o seguinte: So I don't know how popular the apostolic ministry is here in Brazil. eu não sei quão popular que é o ministério apostólico aqui no Brasil, But in America, the apostolic word is a very popular word. mas nos Estados Unidos a palavra apostólico é muito popular. Everybody wants to be an apostle. Todo mundo quer ser apóstolo. And they think apostle looks like something. E eles acham que ser apostólico ou apóstolo tem uma cara. And when we established the Apostolic Resource Center, E quando nós estabelecemos, fundamos ali esse centro de recursos apostólicos, people were looking at the outside. as pessoas estavam olhando para o exterior. What does it look like? Ah, tem cara de quê? Como é que é isso? How is it different from church? Isso é diferente da igreja em quê? But see, what we're doing is going back to the original mandate of church. Mas veja, o que a gente está fazendo é simplesmente voltar ao princípio da igreja. It's to transform the people E é transformar as pessoas in the church, dentro da igreja. like Jesus discipled his disciples. Assim como Jesus discipulou seus discípulos And he taught them the kingdom. e ensinou para eles sobre o reino, Then he released them into the world para que depois ele os liberasse para o mundo and said, establish my victory. e dissesse: estabeleçam a minha vitória. And here's the secret of transforming culture. E o segredo de transformar uma cultura é o seguinte: No one can fake it. ninguém consegue fingir. See, only the Romans could acculturate the foreigners to look like Romans. Veja, somente os romanos poderiam aculturar os estrangeiros para que eles passassem a se parecer como romanos. They couldn't be apostles if they weren't genuine Romans. Eles não poderiam ser apóstolos de Roma se eles não fossem genuinamente romanos. And unless you're fully surrendered to Jesus Christ, E então, a menos que você esteja completamente rendido a Jesus Cristo, and I'm not talking about coming to church 5 times a week. e eu não estou falando de vir à igreja 5 vezes por semana. I'm talking about a fully surrendered heart in intimacy with Jesus. Eu estou falando de um coração completamente rendido em intimidade com Jesus. You have no secrets from Jesus. Sem segredos com Jesus. You are honest about your feelings. Sendo honesto a respeito dos seus sentimentos. You don't tell Jesus what you think he wants to hear. Sem dizer para Jesus aquilo que você acha que ele quer ouvir. You're actually honest about your heart. Mas, na verdade, sendo honesto em relação àquilo que está no seu coração. And in that honesty, the Holy Spirit begins to transform and heal us. E nessa honestidade, o Espírito Santo começa a transformar a gente e nos curar. Then we become genuine kingdom people on the inside. Assim, a gente se torna pessoas genuinamente do reino do lado de dentro. We start to become like Jesus. Começamos a nos parecer com Jesus. You know, that is the goal. Sabe, esse é o objetivo. That we are the brothers and sisters of Jesus Christ because he is the firstborn among many. Que sejamos os irmãos e irmãs de Jesus Cristo, porque Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. The Holy Spirit's goal is to form Jesus in us. O objetivo do Espírito Santo é formar Jesus em nós. And when that change actually happens inside of us, E quando essa mudança acontece de verdade dentro de nós, we become citizens of the living kingdom. nós nos tornamos cidadãos do reino vivo. We carry that kingdom wherever we go, Nós então carregamos esse reino aonde quer que formos. and we start to transform culture. E a gente começa a transformar a cultura. So when you come to my church, Então, se você vier para minha igreja, it may look just like this, talvez quando você olhar vai ser igual aqui. but we're focused on
individual transformation. Mas o nosso foco é transformação individual. How do we do that? Como é que a gente faz isso? It's by making sure we're honest with the Lord. É garantindo que a gente seja honesto com o Senhor. We dive into the Word of God A gente mergulha na palavra de Deus and we start to understand its original meaning. e a gente começa a entender os significados originais dessa palavra. You know, I speak Korean and English. Sabe, eu falo coreano e inglês. Now, some of you are bilingual, like Natalia. Alguns de vocês aqui são bilíngues, assim como a Natália. And some of you brainiacs you speak more than 2 languages. E alguns de vocês cabeçudos falam mais de 2 línguas, né? But if you know 2 languages, you know one thing. Mas se você sabe 2 línguas, pelo menos você sabe de uma coisa. There are certain things in one language that just doesn't translate to another language. Tem algumas coisas num idioma que simplesmente não dá para traduzir para o outro idioma. Is that right? Não é? You know this if you speak more than one language. Se você fala mais de uma língua, você sabe disso. So like Natalia, if I'm saying something that's not literally in Portuguese, she has to find the best answer. Então, como a Natália está fazendo aqui, se eu estou falando uma coisa que não quer dizer, se ela traduzir literalmente a mesma coisa em português, ela tem que procurar alguma palavra, algum jeito de falar para ter a melhor resposta, a melhor tradução. And that's what the translator had to do with our Bible. E foi isso que o tradutor precisou fazer com as nossas Bíblias. It's so important to go back to the original words. É muito importante olhar as palavras originais. So I was in a parable that Jesus told. Então, eu estava lendo uma parábola que Jesus contou. In fact, it's the first parable Jesus told. Na verdade, foi a primeira parábola que Jesus contou. And it's in Matthew 13. E está em Mateus 13. And the Lord began to show me through this parable that I've read so many times. E o Senhor começou a me mostrar, através dessa parábola que eu já tinha lido tantas vezes. He showed me a key Ele me mostrou uma chave to genuine apostolic transformation. para a transformação apostólica genuína. It's the parable of the sower. É a parábola do semeador. Go to Matthew 13. Vamos lá em Mateus 13. So we're going to read it. Então, nós vamos ler. And as we read each analogy, I'm going to explain it. E quando a gente ler cada uma das analogias, eu vou explicá-las. Now, the first half of the chapter, Jesus is telling the parable. Então, na primeira metade do capítulo, Jesus está contando a parábola. And then the disciples come and say, Jesus, what does this mean? E os discípulos então chegam e perguntam, Jesus, o que isso significa? So he explains just to the disciples what the parables mean. E ele então explica somente para os discípulos o que aquela parábola significava. Okay, let's go to verse 19. Então vamos começar lá no versículo 19. Sure. Okay, verse 18 says, "Hear then the parable of the sower." Okay? Então o versículo 18 diz: aqui está o que significa a parábola do semeador. Now we're going to start with verse 19 as Jesus is explaining. Então nós vamos começar no versículo 19, à medida que Jesus vai explicando. It says, "When anyone hears the word of the kingdom Diz, quando alguém ouve a mensagem do reino and does not understand it, e não a entende, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. This is the one on whom seed was sown beside the road." Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. So in the parable, the sower spread seed. Então, nessa parábola, o semeador está espalhando sementes. And the first analogy Jesus gives is about the seed on the side of the road. Então, a primeira analogia que Jesus dá é a respeito da semente à beira do caminho. Now the verse here says the seed is the word of God. A palavra diz aqui que a semente é a palavra de Deus. What is the word of God? O que é a palavra de Deus? Jesus is called the word. Jesus foi chamado de a palavra. John chapter 1, João capítulo 1. he's introduced as the word. Ele é apresentado como a palavra. So when the seed is sown, it's saying, you got the message of Jesus Christ. Então, quando a semente está sendo semeada, ele está dizendo, está It's falando Jesus himself. daquele que está recebendo a mensagem de Jesus Cristo. É o próprio Jesus. It's Jesus himself. É o próprio Jesus. And this verse is teaching us a secret. E esse verso está nos ensinando um segredo.
The devil O diabo can take it out of your heart, pode arrancar essa palavra do seu coração. not your mind, Não da sua mente, your heart. do seu coração. The truth has been sown in your heart. A verdade foi semeada no seu coração. And before you can understand it, E antes mesmo de você entender, the devil comes flying in o diabo vem voando into your heart no seu coração, to take out Jesus himself. dentro do seu coração, para arrancar Jesus. How does he have access to our hearts? Como é que ele tem acesso ao nosso coração? When we're not honest about our own feelings. Quando não somos honestos a respeito dos nossos sentimentos. Because the devil is the father of all lies. Porque o diabo é o pai de todas as mentiras. And when you lie about what you're actually E feeling, quando você mente a respeito do que você está sentindo de verdade, the devil can come in o diabo pode entrar and snatch away e arrancar Jesus himself. o próprio Jesus. That's why it's so important for us to be honest, É por isso que é tão importante nós sermos honestos, to be truthful, sermos verdadeiros and to guard our e hearts. guardarmos o nosso coração. We take this very lightly A gente, na verdade, não leva muito a sério isso. because we think if we're Christians, Porque a gente pensa que se a gente é cristão, he can't take away the seeds of truth. ele não vai conseguir arrancar as sementes da verdade. The devil can't come into my heart to do that. O diabo não vai conseguir entrar no meu coração e fazer isso. Yes, he can, Sim, ele pode, if you're not honest. se você não for honesto. What Jesus wants from us is honesty. O que Jesus quer de nós é honestidade. Do you know how revival is sustained? Você sabe como que o avivamento é sustentado? We bare our hearts to Jesus. Nós abrimos, escancaramos, desnudamos o nosso coração para We give him Jesus. everything. Nós damos a Ele tudo. Our pain, Nossa dor, our traumas, os nossos traumas, our memories, as nossas our memórias, dreams, os nossos sonhos, our disappointments, as nossas decepções, our jealousies, a nossa inveja, our doubt, as nossas dúvidas, the competition in our a hearts, competição no nosso coração, the judgment we have against somebody else. o julgamento que nós temos em relação aos outros. We admit it to Jesus. Nós admitimos isso diante de Jesus. We don't hyper spiritualize it. A gente não super espiritualiza isso. We don't tell Jesus what we think he wants to hear. A gente não diz mais para Jesus o que a gente acha que ele quer ouvir. We don't pretend faith we don't have. A gente não finge ter uma fé que a gente não tem. We get honest and say, Jesus, help my unbelief. A gente é honesto e fala: Jesus, me ajuda com a minha falta de fé. And we don't pretend, oh Lord, bless that woman, E a gente não fica fingindo: ai, Jesus abençoa aquela mulher. if you don't like the woman. Se você não gosta da mulher, Just say, Jesus, só fala: Jesus, I really don't like her. eu realmente não gosto dela. What am I actually feeling? O que eu tô sentindo de verdade? Lord, is it because I'm offended? Senhor, será que é porque eu tô ofendida? Am I jealous? Eu tô com inveja? Why do I not like her? Por que eu não gosto dela? See, that's the beginning of a real relationship. Veja, esse é o início de um relacionamento de verdade. But if you're faking it, Mas se você ficar fingindo, because you think Jesus can't handle your truth, porque você acha que Jesus não vai aguentar a sua verdade, the devil goes, I have access to that heart. o diabo então pode dizer: eu tenho acesso a esse coração. I can snatch away the seeds. Eu posso arrancar as sementes. This is for all of us. Isso é para todos nós. It's not just for unbelievers. Não é só para os não crentes. This is for Christians too. Isso é para os cristãos também. We have to always guard our Nós hearts. precisamos sempre guardar o nosso coração. Next one. Próximo. Verse 20. Verso 20. The one on whom seed was sown on the rocky places, this is the man who hears the word and immediately receives it with joy. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo, imediatamente, a recebe com alegria. Yet he has no firm root in himself, but is only temporary. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. And when affliction or persecution arises
because of the word. E quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, Immediately he falls away. ele imediatamente a abandona. So this is somebody who hears truth. Então, aqui está falando de alguém que ouve a verdade. And the human soul is wired to love truth. E a alma humana, na verdade, foi programada para amar a verdade. So when we hear about Jesus, Então, quando nós ouvimos sobre he's Jesus, irresistible. ele é irresistível. How can we resist Jesus? Como que a gente pode resistir Jesus? He loves us so much. Ele nos ama tanto. And they hear the good news. Então, essa pessoa ouve as And boas they're novas, happy. fica feliz. And they go, I receive this. E elas falam, eu recebo isso. But the root doesn't grow. Mas a raiz não cresce. Why? Because it's rocky soil. Por quê? Porque o terreno é pedregoso. Do you know what makes a soil so hard that plants can't grow? Você sabe The soil so hard that plants cannot grow. Seed cannot grow. What makes it? Você sabe como que se faz, ou o que acontece para um solo ser duro demais a ponto de uma raiz não conseguir crescer? There's no water. Não tem água. When there's no water, the seed cannot break through the soil. Quando não tem água, a semente não consegue quebrar o solo. When we receive Jesus, Quando nós recebemos Jesus, we have to go into the Word of God. nós precisamos ir para a palavra de Deus. The Bible calls itself the living water. A Bíblia chama a si mesma de água viva. And in Ephesians it says, wash with the water of the Word. E em Efésios fala sobre nós sermos lavados com a água da palavra. So when we receive Jesus and we don't go in the Word, Então- we don't grow roots. Quando nós recebemos Jesus, mas não vamos para a palavra, nós não conseguimos crescer raízes. We become hardened soil. Nós nos tornamos um solo pedregoso, duro. And the devil looks at us, E o diabo então olha para nós. and his job is to take away your joy E o serviço dele é roubar sua alegria, so that you cannot grow roots. para que você não consiga crescer raízes. And this verse says, E esse verso diz: because of the word that you hear, por causa da palavra que você ouve, that brought you joy, que te trouxe alegria, it attracts persecution. isso atrai perseguição. See, the devil is looking for whoever has heard the truth about Jesus. Veja, o diabo está à procura de quem ouviu sobre a palavra de Jesus. If you're not hearing the truth, Se você não estiver ouvindo a He doesn't verdade, ele não está nem aí. he's not going to bother you. Ele não vai te incomodar. But he's going to be attracted to those who's heard the truth Mas ele vai ser atraído para aqueles que ouviram a verdade. because he wants to snatch it away. Porque ele quer arrancá-la. And if he can't snatch it away, Mas se ele não conseguir arrancá-la, then he's going to prevent you from growing roots. ele vai então te impedir de crescer He's raízes. going to keep you away from the Bible. Ele vai te manter longe da Bíblia. Say it's boring. Ai, é chato. You don't have to study it for yourself. Ah, você não tem que estudar sozinho. Just let the pastor study it and preach it to you. Ah, deixa o pastor estudar e pregar para você. Or you just read the Bible but you don't study it. Ou então você lê a Bíblia, mas não estuda. And you say, I read 3 chapters today, Aí você fala, eu li 3 capítulos hoje. but did you understand it? Mas você entendeu? Because the key to this parable is understanding. Porque a chave aqui nessa parábola é entendimento. And we're going to talk about what that understanding E means. nós vamos falar sobre o que esse entendimento significa. And I want to take this a little further. E eu quero levar isso um pouco mais longe. It's not just the gospel that attracts persecution. Não é só o evangelho que atrai a perseguição. It's also your prophetic words. É também as suas palavras proféticas. When God reveals your destiny through a prophetic word, Quando Deus revela o seu destino através de palavras proféticas. there's truth in that word. Há verdade naquela Why? palavra. Because it's God's plans. Por quê? Porque são os planos de Deus. So the devil will come immediately Então o diabo vai vir imediatamente and try to throw circumstances at you e tentar jogar várias circunstâncias em você that goes exactly opposite to that word. que vão exatamente no sentido contrário do que aquela palavra dizia. He will send you people Ele vai te mandar pessoas who said, no, that's not for you. que falam: isso não é para você não. For instance, A propósito, today I gave a word to somebody. hoje eu dei uma palavra para uma So pessoa. you're going to be wealthy. Você vai ser rico. Now, more often than not, when somebody receives a word like that,
Agora, muito frequentemente, quando alguém recebe uma palavra como essa, you gotta get ready for a fight. você precisa se preparar para uma luta. Because the devil goes, uh-oh, Porque o diabo fala, they might know their destiny now. talvez agora eles saibam qual é o destino deles. And they might activate their faith. E talvez eles ativem a fé deles. So I gotta rob that faith. Então eu vou roubar essa fé. So I'm gonna throw circumstances at them Então eu vou jogar uma circunstância that neles makes it look like God lied to them. que vai fazer parecer que Deus mentiu para eles. But it's the circumstances that's the lie. Mas o que é a mentira, na verdade, é a Because circunstância. Jesus tells the truth. Porque Jesus sempre fala a verdade. So when you get a prophetic word Então quando você recebeu uma palavra profética and things seem to go opposite to that word, e as coisas parecerem ir de encontro, oposto a essa palavra, I want you to remember this eu parable quero que você se lembre dessa parábola. and go, devil, I got you. E falar assim, diabo, eu te peguei. You are attracted to the truth in me. Você foi atraído pela verdade que agora está dentro de You're mim. persecuting me. Você está me perseguindo. You're trying to rob me of my divine destiny. Você está tentando me roubar do meu destino divino. I'm not going to agree with the circumstances. Mas eu não vou concordar com as circunstâncias. I'm going to agree with the truth of God's word over my Eu life. vou concordar com a verdade das palavras de Deus sobre a minha And you vida. get in the word E aí você vai para a palavra. and you practice your prophetic word. E você pratica a sua palavra You profética. meditate on your prophetic Você word. medita nessa palavra So profética. that living word grows roots Para que aquela palavra viva cresça raízes. in your heart. Crie raízes no seu coração. Let's go to the next one. Vamos para o próximo. Is this all making sense? Tá fazendo sentido? You guys good? Vocês estão bem? Verse 22. And on the one whom seed was sown among the thorns, that is the man who hears the word, and the worry of the world and the deceitfulness of wealth choke the word, and it becomes unfruitful. Então, no versículo 22 diz: quanto à semente que caiu no meio dos espinhos. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Do you see the two strategies here? Vocês estão vendo as duas estratégias aqui? First one is he's going to cause anxiety. A primeira é, ele vai causar ansiedade. He's going to get you worried about life. Ele vai fazer com que você fique preocupado com a vida. Things are going hard. As coisas estão difíceis. Your kids are not wanting to come to church. Os seus filhos não querem vir para a igreja. Your pastor maybe doesn't believe in you, you think. O seu pastor, talvez você pense que o seu pastor não acredita em você. Not Pastor Silas. Não o pastor Silas, né? Because he believes in you all. Porque ele acredita em todos vocês. I know. Eu sei. He tells me, Ele me conta. okay? Maybe at work your boss is overlooking you for promotion. Talvez no seu trabalho, o seu chefe talvez esteja passando por cima de você e não te dando a promoção. Or your close friends talk bad about you. Ou talvez os seus amigos próximos começam a falar mal de você. The devil's going to try to figure out O diabo vai tentar descobrir what causes the most anxiety for you. o que te causa mais ansiedade. For some people that anxiety is money. Para algumas pessoas essa ansiedade vem por causa de dinheiro. For some people the anxiety is family. Para outras essa ansiedade vem por causa da família. For some people they worry about their future. Algumas pessoas se preocupam com o futuro. It really doesn't matter what it is. Na verdade, não importa o que é. It might be politics in your country. Pode ser a política do seu país. The devil does not care what it is. O diabo não importa o que é que te causa As ansiedade. long as he can get you to worry. Desde que ele consiga fazer você se preocupar. Because you know what worry does? Porque sabe o que a preocupação faz? It has you believing in fear Ela faz você acreditar no medo, instead of believing in God. ao invés de acreditar em Deus. See, fear and faith are the same things. Veja, Fear and faith are the same things. I was like, o medo e a fé são a mesma coisa. They both believe something. Eles ambos acreditam em algo. Wherever you have fear, Seja lá do que você tem medo, it's because you're believing that fear more than you believe Jesus. é porque você acredita nesse medo mais do que você acredita em Jesus. Fear is faith in the wrong source. Medo, na verdade, é fé na fonte errada.
Now, if the devil can't get you Agora, se o diabo não conseguir te pegar to lose faith because of anxiety, nessa estratégia de fazer perder a fé por causa da ansiedade, then he's going to give you prosperity. ele então vai te dar prosperidade. He's going to give you comfort. Ele vai te dar conforto. Now, that doesn't mean we're multimillionaires. Isso não significa que você vai virar um multimilionário. It just means you have enough comfort Significa só que você tem conforto suficiente to feel like I'm doing okay. para pensar, eu tô bem. I can pay for my house. Posso pagar aqui a minha casa, I can tithe to Jesus. consigo dar o dízimo, I can pay my bills. consigo pagar minhas contas, I can provide for my kids. consigo sustentar meus And have some filhos. money to play for recreation and vacation. E tenho um dinheirinho aqui para sair, para passear, para sair de férias. I'm comfortable. Tô bem, tô confortável. I'm doing well. Tô bem, tô indo bem. I'm wealthy. Tô rico. See, I'm not greedy. Eu não sou ganancioso. I'm not trying to be a Não multimillionaire. tô tentando ser milionário. I'm content. Eu tô aqui, contentado. But that's the wealth that Jesus is talking about. Mas é dessa riqueza que Jesus está falando. It makes you so comfortable Ela te deixa tão confortável that you don't depend on Jesus anymore. que você não depende mais de Jesus. So do you know how much wealth God will give you? Então, você sabe quanta riqueza Deus vai te dar? However much you can take, Vai ser o tanto que você conseguir receber, where you still trust God continuando a crer em Deus and not your bank account. e não na sua conta bancária. For some of us, Para alguns de nós, if we have enough to pay the bills, se nós tivermos o suficiente para pagar as contas we're making good money. e a gente já pensa que está ganhando dinheiro, Our bastante faith, dinheiro. our faith goes from Jesus E aí a nossa fé sai de Jesus to our job. e vai para o nosso emprego. When you do that Quando você fizer isso and you're comfortable, e você se tornar confortável, you have let the wealth of the world choke out the truth of Jesus. você permitiu então que as riquezas do mundo sufocassem a verdade de Jesus. You know, some people only seek God when they're in need. Sabe, algumas pessoas só buscam a Deus quando elas estão em necessidade. They only pray to Jesus to ask for something. Elas só oram a Jesus para pedir algo. Do you know Jesus' primary goal? It's not your comfort. Você sabe que o objetivo principal de Jesus não é o seu conforto? His primary goal is that you connect with him O objetivo principal dele é que você se conecte com ele and communicate with him. e se comunique com ele. So if the only time you communicate with Jesus is when you're desperate in need, Então, se o único momento em que você se comunica com Jesus é quando você está desesperado e passando necessidade, guess where Jesus is going to keep you? adivinha onde Jesus vai te manter? And if you're so comfortable that you don't feel like you need Jesus, Se você estiver confortável a ponto de sentir que você não precisa de Jesus, you come to church, sabe, você vem para a you igreja, give your você tithes. dá o dízimo. Oh, when you're generous, you give extra offering E aí quando você está se sentindo generoso, você dá uma oferta a mais. because you got money in the bank. Porque tem dinheiro na conta. Your kids are doing well. Seus filhos estão bem. Guess what's going to happen? Adivinha o que vai acontecer? Jesus is going, okay, the devil's going to come and persecute you. Jesus vai dizer, ok, então o diabo vai vir e te perseguir. And I may remove my hedge of protection, Talvez eu remova a minha proteção. not to punish you, Não para te punir, but to get your attention back on me. mas para chamar a tua atenção de volta para mim. Jesus doesn't bring you troubles. Jesus não te traz tribulações. He doesn't author suffering. He does not author suffering. Ele não é o autor do sofrimento, But he's more interested in you connecting with him than your comfort. mas ele está mais interessado em você se conectar com ele do que no seu conforto. That's what this verse is saying. E é isso que esse verso está dizendo. Yeah, we're going to go to the real treasure. E agora nós vamos ao tesouro verdadeiro. It's the good soil. É o solo bom. The one on whom seed was sown on the good soil, this is the man who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and brings forth some 100-fold, some 60, and some 30. Verso 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1.
Remember I said the key to this parable is the word understanding. Vocês lembram que eu disse que a chave para essa parábola é a palavra entendimento? Because the very first one, the seed that was sown on the side, without understanding, it was snatched away. Porque a primeira, a semente que caiu à beira do caminho, sem entendimento ela foi arrancada. Remember that? Lembram disso? Because there was no understanding, the devil could just take it away. Porque não houve entendimento, o diabo conseguiu arrancá-la, roubá-la. And the last analogy says, when you understand it, you will have fruitfulness. E agora a última analogia diz: quando você entender, você terá fruto. So I read this parable, I don't know how many times in my life. Então eu li essa parábola não sei quantas vezes na minha vida. So many times. Muitas vezes. And I thought I understood what the word understanding means. E eu achei que eu entendia o que a palavra entendimento significa. But when I was asking the Lord how to create an apostolic community, Mas quando eu estava pedindo ao Senhor, perguntando para Ele como criar uma comunidade apostólica, how do I teach my church? We're apostolic. como eu ensino para a minha igreja? Nós somos apostólicos. The Lord led me to this parable, O Senhor me guiou até essa parábola. and He said, I want you to look up the word E understanding Ele disse: eu quero que você pesquise a palavra entendimento, in original Greek. no grego original. So I looked up this word understanding in Greek. Então eu olhei essa palavra em grego. I was shocked Fiquei chocada. because it doesn't mean to understand or comprehend. Porque ela, na verdade, não significa entender ou compreender. I'm going to tell you the Greek word, Eu vou te dizer qual que é a palavra grega. and it's literally suneami. É suneami. It sounds like a Korean name to me, Na verdade, parece meio coreano para mim. doesn't it? Não parece? Yeah. But this is the very first definition that pops up. Mas a primeira definição dessa palavra que aparece é To set or bring together in a hostile sense. colocar junto ou trazer para perto, juntar de uma forma hostil. To unite in a hostile sense. Unir, mas num sentido hostil. Like two combatants. Como dois combatentes. Like two warriors going at it. Como dois guerreiros lutando um contra o outro. And our job is to unite these two warriors that are fighting. E o nosso trabalho é unir esses dois guerreiros que estão lutando um contra o outro. Does that sound like understanding to you? Isso para você parece entendimento? Not in Portuguese either, right? Em português também não parece entendimento, né? It's definitely not in English. Definitivamente em inglês não parece. That is not what I think of when I think of understanding. Isso não é o que eu penso quando eu penso em entender. Yet my English Bible said understanding. Mas a minha Bíblia em inglês diz entendimento. But in Greek, it says something completely Mas different. em grego diz uma coisa totalmente diferente. It says you take the soil, Diz, você pega o that's solo, your heart, que é o seu coração, you take the seed that was sown, você pega a semente que foi semeada, that is Jesus Christ, que é Jesus Cristo, the Word, a palavra, and then we have to go to fight. e aí nós precisamos ir para a batalha, Like these two are warriors against each other. como esses dois guerreiros um contra o outro, And we have to unite these two. e nós precisamos unir esses dois. Then there's understanding. Aí então há entendimento. What this is telling us is this. O que isso aqui está nos dizendo é o seguinte: All your life, por toda a sua vida, you've been told who you are by the world. você recebeu a informação sobre quem você é através do mundo. Your experiences have taught you, As suas experiências te ensinaram. this is who I am. Ah, eu sou assim. You have an opinion about yourself. Você tem uma opinião a respeito de si mesmo. And most of us, E a maior parte de nós we don't have a good opinion about ourselves. não tem uma boa opinião a respeito de si mesmo. We struggle with shame. Nós lutamos contra a vergonha. We struggle with unworthiness. Lutamos com o senso, a falta de senso de merecimento. We struggle with guilt. Nós lutamos com a culpa.
We never feel like we measure up to what God wants of us. A gente nunca sente que a gente está à altura daquilo que Deus quer da gente. Many of us have been abused. Muitos de nós foram abusados. Many of us have experienced trauma, Muitos de nós experimentaram traumas. sometimes by other Christians, Algumas vezes causados por outros cristãos. sometimes by our Christian parents. Algumas vezes causados por pais cristãos. All these experiences Todas essas experiências have taught us nos ensinaram to have an opinion about identity. a ter uma opinião sobre identidade. So we have this heart. Então nós temos esse coração. Then Jesus comes with this truth. E aí Jesus vem com essa verdade. You were worth dying for. Você, o seu valor é tão alto a ponto de eu ter morrido por você. You were worth dying for. Valeu a pena morrer por você. I left heaven for you. Eu deixei os céus por você. I risked my own life. Eu arrisquei minha própria vida. Because if I failed, Porque se eu falhasse, all of creation would collapse. toda a criação ia colapsar. Do you understand that? Vocês entendem isso? That if God failed, Que se Deus there is falhasse, no more creation. não havia mais criação. He risked that Ele arriscou isso for us. por nós. The gospel is not about you making you feel like a sinner. O evangelho não tem a ver com o propósito do evangelho, não é fazer você se sentir um pecador. We don't need anybody to help us with that. A gente não precisa de ajuda quanto a isso, né? Because most of us, we all know, I don't measure up. Porque a maior parte de nós, a gente sabe, eu não estou à altura. We know the struggles in our A hearts. gente conhece as lutas do nosso coração. But the truth of Jesus comes. Mas a verdade de Jesus vem. And he says, I want you to see your value E ele diz, eu quero que você veja o seu valor the way I see it, da forma como eu vejo. through my eyes, Através dos meus olhos. through unconditional love. Através do amor incondicional. And you are worth the risk. E você valeu a pena. Because no one else can tell us that. Porque ninguém mais pode dizer isso. I've never had anyone die for me, Ninguém nunca morreu por mim. only Jesus. Só Jesus. So we take the truth of Jesus' words Então nós pegamos a verdade da palavra de Jesus. and it goes to fight. E essa verdade vai então entrar em luta. Jesus' words, As palavras de Jesus, his love for us, o amor dele por nós, starts to fight começa a lutar our experiences, contra as nossas experiências, what other people have said, contra aquilo que as outras pessoas disseram, what you think about yourself. contra aquilo que você pensa de si mesmo. And Jesus says, who will you believe? E Jesus diz em quem você vai acreditar? What will you believe? Em que você vai acreditar? See, this understanding is not about, oh, Veja, I understand the Bible. esse entendimento que está dizendo aqui não tem a ver com, eu entendo a Bíblia. No, this understanding, Não, esse entendimento it's now time to engage in a fight, tem a ver com, tá na hora de entrar numa luta to accept the eternal life Jesus is giving us, e aceitar a vida eterna que Jesus nos deu to be who Jesus created you to e be. ser quem Jesus te criou para ser. Because he had a dream for you. Porque ele tinha um sonho para você. Before you were ever born, Antes de você nascer, before your parents named you, antes dos teus pais te darem um nome, God had named you. Deus tinha te dado um nome. Your parents had no idea what they were getting with you. Os seus pais não faziam ideia do que eles iam fazer com você. I have 4 children. Eu tenho 4 filhos. Every single one of them is so different. Cada um deles é totalmente diferente do outro. I could not predict how different they would be. Eu jamais poderia prever quão diferente But eles seriam. I have the joy of loving them. Mas eu tive a alegria de amá-los. But you know who knew exactly what you would be? Mas você sabe alguém que sabia exatamente como você ia ser? Down to the number of hair on your head? Ao ponto de saber o número de fios de cabelo na sua cabeça. Jesus did. Jesus sabia. Jesus did. Jesus sabia. He designed us. Ele nos projetou. The Bible says all the days of my life were already written in the scrolls. A Bíblia diz, todos os dias da minha vida já estavam escritos nos rolos. Before we were born. Antes de eu nascer. Do you know what that means? Sabe o que isso significa?
He already knew all your sins. Ele já sabia de todos os seus pecados. Everything you would do wrong Tudo que você ia fazer de errado. before you were born. Antes de você nascer. And he didn't change his mind. E ele não mudou de ideia. The gospel of Jesus Christ is not about sin. O evangelho de Jesus Cristo não tem a ver com pecado. O foco não é pecado. You know how we know that? Sabe como a gente sabe disso? He canceled it all at the cross Porque ele cancelou tudo na cruz. 2,000 years ago. 2000 anos atrás. Yet he continued to create human beings. Ainda assim, ele continuou a criar seres humanos. Do you know what the gospel of Jesus Christ is? Você sabe o que é de fato o evangelho de Jesus Cristo? You're the children of the living God. Você é filho de Deus, filho do Deus vivo. You've been given all authority and power. Tem a ver com a você foi dado toda a autoridade e poder. You have Jesus' resurrection power in you. Você tem o poder de ressurreição de Jesus em você. The Bible calls you co-heir with Jesus. You inherit with Jesus. A Bíblia te chama co-herdeiro de Jesus. Você herda junto com Jesus. The Bible says we are co-laborers. We labor with Jesus. A palavra diz que nós somos colaboradores. Nós fazemos o labor, o trabalho com The Jesus. Bible calls us royal priests. A Bíblia nos chama de sacerdócio real. Do you know what royal means? Sabe o que significa real? You are a king. Você é um rei. You are a queen Você é uma rainha. already. Já. And you are also a priest. E você também é um sacerdote. The Bible tells us A Bíblia nos diz, in John 3, em João 3, as Jesus is, que como Jesus é, so are we in this world. somos assim nesse mundo. I'm sorry, I think that's 1 John 3. Desculpa, eu acho que é 1 João 3. As Jesus is now, Como Jesus é agora, so are we in this world. assim somos nós nesse mundo. Do you believe that? Você acredita nisso? Most of us don't. A maior parte de nós não acredita. And Ephesians 2 says we are already seated in the heavenly places with Jesus. E Efésios 2 diz que nós já estamos sentados em lugares celestiais com Jesus. Do you know where Jesus is sitting in the heavenly places? Você sabe onde é que Jesus está sentado nos lugares celestiais? He's sitting on a throne. Ele está sentado no trono. He rules and reigns. Ele governa e reina. Every single one of us is called to be apostolic. Todos nós, cada um de nós foi chamado para ser apostólico. So when at my church they ask me, what are we apostolic about? Então, quando lá na minha igreja eles me perguntam, tá, a gente é apostólico em quê? I say this is the number one thing. Eu falo, ó, a coisa número 1 é a seguinte. That we are actually kingdom people. Que nós somos, de fato, pessoas do reino. Just like only Romans could acculturate people to be Romans. Assim como somente um cidadão, de fato romano, podia aculturar outras pessoas para se tornarem romanas. Only genuine kingdom sons and daughters Somente filhos e filhas genuinamente do reino can show the world who our God is. podem mostrar para o mundo quem é o nosso Deus. And 2 Corinthians 5 says this. E em 2 Coríntios 5 diz o seguinte: We are now ambassadors of the living kingdom. nós agora somos embaixadores do reino vivo. And it says God doesn't count the world's sins against them. E diz que Deus não imputa os pecados do mundo contra eles. And in John 3, Jesus says, I did not come to condemn the world. E em João 3 diz: eu não vim condenar o mundo, I came to save it. eu vim salvá-lo. And as ambassadors, he says, you are not to count their sins against them. E como embaixadores, ele diz: vocês não devem imputar os pecados deles contra eles. But you are ambassadors of reconciliation. Mas vocês são embaixadores da reconciliação. You know what's another definition of reconciliation? Sabe qual é uma outra definição de reconciliação? It's to unify. É unificar. See, just like the word understanding, Veja, assim como a palavra entendimento it's to unify two hostile forces. significa unificar duas forças opostas, hostis.
So when you can unite the two hostile forces of your experiences with Jesus' truth inside, Então, quando você consegue, dentro do seu coração, unir essas duas forças que lutam uma contra a outra, as suas experiências contra a verdade de Jesus, do it in the inside first. faça isso primeiro dentro de você. And you believe this. E acredite nisso. And you live this. E viva That isso. you're a treasure to Jesus. De que você é precioso para You're Jesus. precious to Jesus. De que você é um tesouro para Ele. You are worthy of sacrificial love. Que você é digno de um amor sacrificial. Jesus does not count your sins against you. Jesus não imputa, não usa os teus pecados contra você. We're already forgiven. Você já foi perdoado. And Jesus wants to heal us. E Jesus quer nos curar. When we start to actually believe Quando that, nós, na verdade, começamos de fato a acreditar nisso. then we can go to the second level of unification. Aí então nós podemos ir ao segundo nível de We unificação. can unify Nós podemos unir the world o mundo to Jesus a Jesus. and be ambassadors of E reconciliation. sermos embaixadores da reconciliação. And Jesus says, when you have this understanding, E Jesus diz quando você tiver esse entendimento, when you have suneami, quando você tiver esse tsunami, when you go to fight quando você vai pra luta for your identity, pela sua identidade, and you don't let the world give you your identity, e você não deixa o mundo te dar a sua you don't let your identidade, experiences give you your você não identity, deixa as suas experiências darem a sua you let identidade, the word of God, mas você deixa somente a palavra de you let Deus, Jesus' love você deixa o amor de Jesus give you your te identity, dar a sua identidade, and you unify this, e você une and isso, you begin to live this e out, você começa a viver then you isso, become apostolic. você então se torna apostólico. You have 30, 60, 100-fold the fruit. Você terá então frutos a 100, 60 e 30 por um. Now, I want a 100-fold fruit. Agora, eu quero fruto a 100 por um. I don't know anybody who wants a 30-fold. Eu não conheço ninguém que quer dar fruto só a 30 por um. Now, if I brought a $100 bill, Agora, se eu tivesse aqui uma nota de 100 and I dólares said, Pastor Silas, e eu dissesse, Pastor Silas, you want 30 times, 60 times, or 100 times this? você quer 30 vezes, 60 vezes ou 100 vezes isso? What do you think, being smart, Pastor Silas would say? O que você acha que, sendo esperto, inteligente, o Pastor Silas ia dizer? We should all want the 100-fold. Nós todos deveríamos querer fruto a 100 por um. So I said to the Holy Spirit, Então eu disse ao Espírito Santo, I really want the 100-fold. eu realmente quero muito, muito esse fruto a 100 por um. Jesus, I don't want the 30-fold. Jesus, eu não quero 30 por I um. don't want the Eu não 60-fold. quero 60 por um. I want the Eu 100-fold. quero 100 por um. And the Holy Spirit said this to me. E o Espírito Santo disse o seguinte para mim: Don't worry about it. não se preocupe, Don't worry about it. nem se preocupe, Because this is the nature of seeds. porque essa é a natureza das sementes. In one seed, Em uma semente there can be a billion seeds. pode ter 1 bilhão de sementes. Do you know you don't need 100 seeds to start an orchard? Você sabia que você não precisa de 100 sementes para começar uma horta? You can start an orchard with one seed. Você pode começar com uma semente, Because in that one seed is a tree. porque dentro de uma semente tem uma árvore para você fazer um pomar. And on that tree are multiple fruits. E dentro dessa árvore tem múltiplos frutos. And in each fruit there's multiple seeds. E em cada fruto tem múltiplas sementes. And it goes on and on E and on. continua e vai assim. And every year the same tree bears more fruit. E todo ano a mesma árvore vai dar mais frutos. And it bears more children. E vai dar mais filhos. And the Lord said, E o Senhor disse, don't worry about it. nem se preocupe. It's not up to you to count. Não é você que vai ter que contar. Just worry about understanding. Preocupe-se apenas com entender. Because even one seed you bear for me in the kingdom, Porque se você der uma semente para mim no reino, I will make sure eu vou garantir you get 100-fold. que você receba frutos a 100 por um. Because he loves me like that. Porque Ele me ama esse tanto assim. But he loves you like that. E Ele ama você esse tanto. We are kicking off a conference called Revival. Nós estamos começando aqui uma conferência chamada de avivamento. So I want to end by doing a couple of things. Então eu quero terminar fazendo algumas coisas. You can't hear a message like this Você não pode ouvir uma mensagem como essa and not get honest with Jesus about something. e não passar a ser honesto com Jesus a respeito de alguma coisa.
If you just walk out of here and go, oh, that was a good Bible teaching. Se você sair daqui pensando, legal, bom estudo bíblico. Or maybe some of you will be like, I don't like her teaching. Ou talvez alguns de vocês saiam daqui falando, não gostei desse ensino, não. That's okay, Tudo bem, because it's not about me. porque não tem nada a ver comigo. It's about you and Jesus. Tem a ver com você e Jesus. So what we're going to go after Então, a gente vai atrás do seguinte. is understanding in one area. A gente vai atrás do entendimento em uma área. We're going to go to fight. Nós vamos para a guerra. Every single one of us is going to go to fight Cada um de nós vai então agora lutar for one truth. por uma verdade. Something new that we did not believe before we came in here. Algo novo que você não acreditava antes de entrar aqui hoje. Or something we wanted to believe, but we couldn't quite believe Jesus loves us that much. Ou algo que você queria, em que você queria acreditar, mas você não conseguia acreditar. Talvez que want Jesus us to- te ame tanto assim. Today, I want us to unite the word of Jesus Hoje eu quero que a gente una a palavra de Jesus in the soil of our hearts. com o solo do nosso coração. One seed, Uma semente só, one truth. uma verdade. And in that one seed, E nessa uma semente, you will have 100-fold. você vai ter fruto a 100 por um.